eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 4º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 4º ano? Vamos começar essa videoaula de hoje fazendo a correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção, porque é um conteúdo muito importante para vocês. Olha só, calcule o perímetro de um quadrado que possui lado igual a 6 centímetros. Aí você pode perguntar assim para mim: Ana Paula, só que você deu a medida só de um lado pra gente. Como que eu vou saber qual é o perímetro? Porque eu sei que para medir o perímetro eu preciso somar os lados. Então vamos pensar juntos. Se eu der somente um lado do quadrado, eu consigo calcular o perímetro? Sim, sabe por quê, gente? Porque o quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, como que eu consigo calcular o perímetro aqui? Eu faço 6 mais 6 mais 6 mais 6, ou simplesmente 6 vezes 4, que é igual a 24 centímetros. Muito tranquilo, não é verdade? Vamos agora para número 2. Calcule o perímetro de um retângulo que possui altura igual a 12 centímetros e largura igual a 7 centímetros. Gente, prestem atenção. Precisamos também pensar em um retângulo. Olha aqui, pensando em um retângulo. Se ele tem 12 centímetros de largura e 7 centímetros, 12 centímetros de altura, né? E 7 centímetros de largura, o que você precisa saber? Se esse lado é igual a 12 centímetros, esse também é igual a 12 centímetros, ok? Se aqui é igual a 7 centímetros, aqui também possui 7 centímetros, viu? Então, o perímetro ficou como? 12 mais 12 mais 7 mais 7. Então, 12 mais 12, 24. 24 mais 7, 31. Mais 7, 38. Então, o perímetro desse retângulo é igual a 38 centímetros. Ana Paula, eu poderia ter feito assim, olha, 12 vezes 2, 24. Mais 7 vezes 2, 14. 24 mais 14, 38? Sim, poderia, sem problema nenhum, tá bom? Número 3. Calcule o perímetro de um triângulo equilátero que possui lado igual a 5 centímetros. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele que possui os 3 lados iguais. Então, se esse lado aqui mede 5 centímetros, esse também vai medir 5 centímetros e esse também. Então, qual vai ser o perímetro? 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15 centímetros. Vamos lá. Calcule o perímetro das figuras abaixo. Aqui, gente, também eu estou falando de um triângulo equilátero. Se esse lado mede 15 centímetros, os outros também vão medir 15 centímetros. Então, que vai ser igual a 45 centímetros. Aqui, se aqui mede 12 centímetros, aqui também vai medir 12 centímetros. Se aqui mede 22, aqui também vai medir 22. Então, o perímetro ele pode ser conseguido como? 12 mais 12 mais 22 mais 22, que é igual a 68 centímetros. Ana Paula, e se eu fizer 12 vezes 2 mais 22 vezes 2, eu também vou achar 68 centímetros? Vai sim, tá? Não tem problema nenhum, não. Aqui, gente, 13 centímetros. Isso aqui é um hexágono. Ou eu posso somar 13 mais 13, obtendo o valor 98 centímetros, né? 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13. Ou simplesmente fazer 13 vezes 6. Nesse caso, gente, eu estou fazendo isso porque eles têm os lados iguais, tá? O quadrado, gente, se um lado mede 27 centímetros, todos vão medir 27 centímetros. Então, aqui eu calculei fazendo a multiplicação. 27 vezes 4, que vai ser 108 centímetros. Esse triângulo aqui, gente, já é um triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? Ele tem esses dois lados aqui iguais. Então, se aqui é 16, aqui também é 16. Então, perímetro desse triângulo isósceles. 16 mais 16, 32. 32 mais 11, 43 centímetros, ok? Esse trapézio aqui, gente, 16 mais 33. Se aqui é 23, aqui também vai ser 23. Mais 23 mais 23 é igual a... Nossa, gente, mudou. É igual a 95 centímetros, tá bom? Esse losango agora. O losango tem os 4 lados iguais. Se um lado mede 25 centímetros, os outros também vão medir 25 centímetros. Então, aqui, 25 mais 25 mais 25 mais 25 é a mesma coisa que 25 vezes 4, que é o quê? 100 centímetros, né? Pentágono, gente, aqui também nos dá a entender que todos os lados são iguais. Então, 37 centímetros vezes 5, desculpa, ou eu posso fazer 37 mais 37 5 vezes, viu? Então, 37 vezes 5, 185 centímetros.
Já aqui eu tenho um octógono, da mesma forma nos dá a entender que todos os lados são iguais. O que eu preciso fazer? Eu posso fazer 14 centímetros mais 14 centímetros 8 vezes, né? Repetindo 14 mais 14 mais 14, enfim. Ou eu posso fazer 14 vezes 8, que é igual a 112 centímetros, viu? Então, ficou tranquilo aqui também para vocês. Vamos agora fazer a correção desse probleminha. Bem importante também, tá, gente? A gente saber fazer esses problemas. Por quê? Porque no problema não é só saber fazer o cálculo, você precisa saber interpretar o que está pedindo. Uma quadra de vôlei tem 23 metros de comprimento e 12 metros de largura. Qual o perímetro dessa quadra? Então, da mesma forma, você tem que pensar que se aqui tem 23, do outro lado também 23. Se aqui tem 12, do outro lado também 12. Então, como nós vamos fazer? 23 mais 23 mais 12, que vai ser igual a 70 metros, tá? Número 6. Preciso cercar um terreno com cerca de arame. Ele tem 25 metros de largura e 30 metros de comprimento. Quantos metros de arame eu precisarei? Olha aqui. 30 mais 30 mais 25, que é igual a 110 metros, tá? Lembrando que aqui também você precisa ter o entendimento. Se esse lado é igual a 30, o outro também vai ser igual a 30. Se esse é igual a 25, o outro também vai ser igual a 25, tá bom? Na número 7, eu pedi para que vocês elaborassem 5 questões envolvendo o perímetro e enviassem para o WhatsApp do colégio. Nessa atividade, só o Guilherme que me enviou. Guilherme, muito obrigada, parabéns, viu? Gente, desculpa pela tosse, a voz hoje não tá muito boa, não. Muito obrigada, Guilherme. Eu fiquei muito feliz com a sua participação. Gente, eu preciso que o quarto ano participe mais das minhas aulas. Alguns alunos não estão participando, lembrando que o ponto de conceito é referente a todos que estão participando. Então, quem não estiver participando, consequentemente, não terá todos os pontos de conceito, tá, gente? Então, por gentileza, não só a mim, tá? Porque muitas vezes não apenas eu peço, muitos professores pedem a participação com questões elaboradas por vocês, com fotos de algum trabalho, fotos de algum exercício ou de algum objeto. Então façam, sabe, gente? É muito importante essa interação. Nós estamos vivendo esse momento com essas aulas, né, com essas videoaulas, mas a gente não precisa deixar de interagir um com o outro, não é verdade? E aqui também, o Guilherme também nos deixou algumas atividades na última videoaula, vocês lembram? Relacionadas à fração? Então, vamos fazer a correção dessas atividades também que ele deixou aqui pra gente. Número 1. Leandro comprou 12 caixas de bis e deu 2/4 para repartir para seus 3 filhos. Quantas caixas de bis cada um ganhou? Então, vamos lá, gente. Leandro, se ele comprou 12 caixas e ele quer repartir 2/4, vamos fazer primeiro 2/4 de 12. Olha aqui, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2, 6. Então, ele vai repartir 6 caixas de bis. Como ele tem 3 filhos, nós temos que fazer 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, cada filho do Leandro ganhou 2 caixas de bis. Número 2. Daisy leu um livro com 256 páginas e ela já leu 3/4 do livro. Quantas páginas Daisy já leu? Vamos lá. 3/4 de 256. 256 dividido por 4, 64, vezes 3, 192. Daisy já leu 192 páginas, tá? Número 3. Solange tinha 300 figurinhas e deu 5/4 para a Ana. Quantas figurinhas Solange ficou? Vamos analisar esse problema aqui, gente. 5/4 é mais do que um inteiro. 5/4 é como se fosse um inteiro mais 1/4. Então, se eu fosse resolver isso aqui, olha só. 300 dividido por 4, 75. Vezes 5, 375. Ela não tem como ter 300 figurinhas e me dá 375. Me dá que eu tô falando que eu já tô achando que essa Ana aqui do problema sou eu, viu, Guilherme? Você usou aí o nome da sua avó, do seu pai, da sua mãe. Eu espero que essa Ana aqui seja eu, viu? Então, assim, esse aqui não teve como a gente fazer por conta desses 5/4, tá bom? Mas, de qualquer forma, valeu a participação. E nessa número 4, olha só. No jogo de Beyblade de Kelvin... Não, no jogo de Beyblade... Eu não sei falar nome de jogo, não, gente. Eu não jogo essas coisas, não. Então, se eu estiver errando o nome do jogo, não quero ninguém do quarto ano rindo de mim.
Kelvin teve 60 vitórias e o seu primo Guilherme teve 5/3. Quantas vitórias Guilherme teve em relação ao seu primo? Então ficou parecendo também que ele teve 5/3 em relação ao Kelvin. Então, como 5/3 também é maior do que o inteiro, eu preferi a gente não fazer esse problema com vocês. Tem até uma outra forma de interpretar, mas ainda não está para o quarto ano isso. Então, mas de qualquer forma, essa número 3, essa número 4 a gente não conseguiu, mas é muito importante a sua participação, tá? Número 5. A tia de Bruno tinha uma caixa de 135 bombons e deu ao sobrinho 5/5. Sobrou bombons para a tia de Bruno? Gente, olha que legal, eu adorei esse problema. Ela deu 5/5, né, para ele. Vamos ver se sobrou. 135 dividido por 5, 27. Vezes 5, 135. Então, a tia do Bruno não sobrou bombom nenhum para ela. Ela deu todos os bombons para o seu sobrinho, tá bom? Porque 5/5 representa o quê? Um inteiro. Olha que legal esse problema. Muito obrigada pela participação, viu, Guilherme? Tanto na última videoaula quanto nessa. Fiquei muito feliz, tá? Vamos agora dar continuidade ao nosso livro, viu, gente? Todo mundo abrindo o livro. Não deixei a página aqui, mas é dando sequência mesmo. A gente fez a última correção do livro, é dando sequência, tá? Você já conhece medidas como o metro, o quilômetro e o centímetro e o milímetro, viu? Essas são algumas das medidas lineares. Olha só, gente, lineares porque medem em linha, usadas para medir o contorno ou perímetro, por exemplo. Veja, você já sabe também que 1 quilômetro, gente, vale 1000 metros, equivale a 1000 metros. 1 centímetro é a 100ª parte do metro, tá? E 1 milímetro é a 1000ª parte do metro, isso nós já falamos. Pois bem, as áreas são espaços bidimensionais, ou seja, tem duas medidas. Para medir áreas, também usamos medidas padronizadas. A escolha da unidade depende do tamanho do espaço que se deseja medir. As unidades utilizadas são 1 milímetro quadrado, 1 centímetro quadrado, 1 decímetro quadrado, 1 metro quadrado e 1 quilômetro quadrado. Prestem atenção. Quando vocês viram que a gente estava medindo o perímetro, a gente mediu o contorno, a gente estava medindo só metro, centímetro. Agora, quando a gente vai medir a área, vocês perceberam que falou aqui que são espaços bidimensionais? Ou seja, tem essa altura e a largura. É como se medir a área é como se a gente tivesse medido por dentro e não simplesmente o contorno. Olha só, 1 metro quadrado... Ixi, o quadrado saiu aqui em câmera lenta. 1 metro quadrado equivale a 1 quadrado de 1 metro de comprimento e de largura. Olha que interessante. 1 metro quadrado, gente, é como se fosse um quadrado que tem 1 metro de largura e de comprimento, viu? Por isso usamos metro quadrado, tá? Porque ele tem tanto 1 metro de largura quanto de comprimento. Quantos decímetros quadrados seriam necessários para obter 1 metro quadrado? Nós só vamos fazer as perguntas por enquanto, tá? Quantos centímetros quadrados seriam necessários para obter 1 metro quadrado? Faça esses cálculos usando as peças do encarte. Então, nesse momento, eu não vou pedir para que vocês façam esses cálculos com essas peças do encarte, porque eu vou voltar na próxima videoaula falando de uma outra forma com vocês, tá? Isso aqui não precisa fazer por enquanto. Aí vamos lá. Você deve estar perguntando, e o quilômetro quadrado, o centímetro quadrado, o milímetro quadrado? O quilômetro quadrado é usado para medir grandes áreas ou superfícies. Já o centímetro quadrado e o milímetro quadrado nós usamos para medir áreas bem pequenas. Veja o exemplo. Veja, por exemplo, qual é a área ou superfície do seu livro de matemática. Gente, vocês vão fazer para mim qual que é a área do livro de matemática. Nossa, Ana Paula, mas eu não sei fazer não. Sabe sim. Você vai pegar uma régua e vai medir o comprimento, tá? Do seu livro. E vai medir a largura. Você vai conseguir calcular a área do seu livro multiplicando a largura pelo comprimento. Então, olha aqui, ó, usando uma régua, meça o livro e calcule sua área como fizemos para calcular a área da quadra de esportes. Qual é a área ou superfície do seu livro de matemática? Então, você vai responder isso para mim, tá, gente? Que medida você vai usar para representá-la? Aqui, gente, eu quero que vocês usem o centímetro, porque vocês vão medir aqui em centímetro. Ana Paula, mas eu ainda não entendi muito bem esse negócio de quilômetro ao quadrado, decímetro ao quadrado. Vamos lá. Olha só.
O metro quadrado aqui, ele tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então, quando o objeto, a distância, ela é muito grande, a gente vai utilizando o quê? Essas unidades de medida. E quanto menores elas são, nós vamos utilizando essas unidades de medidas, tá? Mas igual eu disse para vocês, eu vou voltar na próxima videoaula falando mais sobre isso, não precisa se preocupar. Mas vamos lembrar aqui comigo. Esse aqui, gente, é o metro quadrado. Esse aqui é o decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Agora, nesse momento, eu só quero que vocês saibam que esses aqui são aqueles que a gente mede superfícies menores, sabe? Áreas menores, e aqui áreas maiores. Por enquanto é só isso que eu preciso que vocês saibam, tá? Porque nós vamos dar sequência na próxima videoaula. Vamos lá. Comparar grandezas de mesma natureza é uma ideia bem antiga e dessas comparações surgiram as medidas. Inicialmente, a medição tinha como referência as dimensões do corpo humano: braço, pé, palmo, dedo do polegar. Em algumas civilizações, as medidas do corpo do rei eram tomadas como padrão, como se todo mundo tivesse os mesmos padrões do corpo do rei. Olha que coisa estranha. Com o tempo, algumas medidas tornaram convencionais. As de massa, de capacidade, de comprimento e de área são alguns exemplos. Desse modo, é importante reconhecer as diferentes situações que nos levam a lidar com essa grandeza, o que será medido e o que significa medida. Como você estudou, as medidas convencionais são usadas para o cálculo, por exemplo, do perímetro, áreas e volumes, tá? Isso aqui, gente, está querendo dizer o quê? A gente tem que ver o que a gente vai medir e com que unidade de medida nós vamos medir, tá? Então, igual eu falei, eu dei uma introdução sobre isso, viu? Eu vou pedir para que vocês façam essas páginas aqui. Ai, Ana Paula, eu senti um pouco de dificuldade nessa matéria porque você acabou de introduzir. Não tem problema. Vocês vão ver que na próxima videoaula eu volto aprofundando um pouco mais nela. Tentem fazer, que eu vou corrigir e vou aprofundar mais na próxima videoaula com vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Ah, gente, como que eu faço isso? Como que eu esqueço isso? Já ia falar um grande abraço e fique com Deus. E as atividades do perímetro do Guilherme? Não espera aí, Ana Paula. Espera mais um pouquinho para você falar um grande abraço. Vocês farão também para mim as atividades deixadas pelo nosso amigo Guilherme. A professora, ó, ficou lelé. Vamos lá. Calcule o perímetro da figura abaixo. Vocês vão calcular esse perímetro, porque o Guilherme mandou pra gente, olha só. A número 2. Calcule o perímetro dessa figura. Vai todo mundo calcular também. A número 3, calcule o perímetro da quadra da escola. Olha que bonito que ficou o desenho dele. Vamos fazer também. A número 4, qual é o perímetro do quarteirão onde Bruno mora? Aqui estão as medidas, tá? Só para separar o vídeo que você consegue. E a número 5, qual é o perímetro dessa parte aqui do barco, tá vendo? Então, aqui, nesse caso aqui, eu coloquei só para valer a participação do Guilherme também. Só que aqui ele esqueceu de dar essa medida aqui. E como dá pra gente ver, ela não é igual. Então, essa número 5 vocês não precisam fazer, mas valeu a participação dele, viu? Gente, agora sim, professora, você pode se despedir, não é verdade? Então tá, eu volto na próxima videoaula aprofundando mais nesse conteúdo, viu? Não preocupem, se você tiver dificuldade, pode tentar fazer e aguardar a próxima videoaula, que eu tenho certeza que você vai sanar todas as suas dúvidas. Agora sim, fique com Deus, um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.